Bom, reta final do resumo do esporte. Antes de falar realmente dos jogos, vamos falar do nosso palpitão, ver quem é que está na liderança depois dessa rodada que aconteceu neste final de semana. Pode botar na tela para a gente ver quem é que está vencendo. Henrique e o Maia. O Henrique estava mal de pouquinho em pouquinho, chegou à liderança. Henrique e Maia empatados na primeira colocação com 85 pontos. O Iago e eu na segunda colocação com 75. Guilherme e Natanael na terceira colocação com 65. Matheus na quarta com 60. Fernando na quinta com 55 e Luana e o G com 40 pontinhos apenas na lanterna do campeonato. Fernando, o que você já tá fazendo, cara? Tá ficando feia. Zona de rebaixamento tá duas chegando, zebras ali, ó. O Maia, que já tá começando a cair lá da liderança, e eu também ali embaixo é uma grande zebra, porque você mesmo fala que eu sou bom de palpite, eu tô dando azar, ou então vocês estão me roubando 5 em 5 pontinhos até eu ficar lá embaixo, não é possível. Roubar uma palavra Minuto muito de grave, silêncio Fernando. depois disso, acho que a gente pode fazer um minuto de silêncio aqui, porque ó, eu não Pra minha aguento. campanha, né? Você chora demais, Fernando, você chora demais. Iago, estamos bem ali, daqui a pouco a gente está disputando o primeiro Não, lugar. estamos chegando ali em cima, 10 pontinhos de diferença, né? Tá de pouco em Lembrando pouco. que são 38 rodadas o Brasileirão. Com certeza. Tem essa pausa ainda para pensar um pouco, botar uma cabeça no fazer lugar. uma reciclagem, uma intertemporada. Ajudar os times, Ver os esperar a erros, né? contratação. Pegar rodada em rodada, por que a gente errou, por que a gente... Acho que o problema maior aqui da gente está sendo apostar no Vasco da Gama, que tá difícil. Eu acho que no Flamengo também, né? Quando a gente aposta na verdade. vitória do Flamengo, o Flamengo perde. Quando aposta na vitória do outro adversário, o Flamengo consegue a vitória e empate, tá complicado. Tá complicado. Vamos falar então do último clube, único clube, né, carioca que venceu nessa rodada. O Guilherme já tá todo feliz, né, Guilherme? Olha lá a carinha do tricolor. Pra quem não sabe, o Guilherme é tricolor, lá tá todo bobo. Verdade. Pode botar na telinha então o resultado, né? O gol da partida marcado pelo Kennedy, 1-0 Fluminense em cima do Bahia, jogando fora de casa. O Fluminense agora tá na segunda colocação. Um bonito gol até, né? Não sei se a bola desviou, na verdade. Bola desviou ali no zagueirão Acho que do dessa Bahia. câmera a gente vai dar para ver melhor. Desviou e engarou totalmente o goleiro, né? Não teve nem chance do goleiro fazer qualquer defesa. O Fluminense agora, já vou falar para vocês, está na segunda colocação e muito bem no campeonato. Mas tem que abrir o olho porque o Cruzeiro, assim como no ano passado, né? Ainda mais com essa de ser desclassificado na Libertadores, vai vir com tudo para o Campeonato Brasileiro. Não pode deixar de maneira alguma o Cruzeiro abrir um pouquinho de vantagem. O objetivo de qualquer clube é sempre brigar pelo título, né? Mas eu acho que se a gente for analisar também mais friamente, no início do Brasileiro a gente comentava aqui que o Fluminense não tinha um elenco espetacular, mas também não tinha um elenco péssimo que ia brigar lá embaixo. Era um elenco que ia brigar ali da metade para cima da tabela. Se a gente for pensar que o Fluminense está em segundo, está na zona de Libertadores, está no lucro, está muito boa a campanha. Mas pelo tamanho, pela tradição do Fluminense, é óbvio que estando nessa situação, nessa boa fase, eles vão querer continuar, vão querer melhorar, encostar e passar o time do Cruzeiro. Mas, pelo menos na minha opinião, por enquanto, está até acima das minhas expectativas. Das expectativas de qualquer torcedor do Fluminense, muito em função do que foi o Campeonato Brasileiro do ano passado e do Carioca desse ano. Agora, a proposta inicial do Fluminense, né, com o Cristóvão Borges treinando o time, era ganhar todos os pontos possíveis. Ele conseguiu arrumar o esquema defensivo do Fluminense, o meio-campo. O Fluminense tem acertado mais passes do que no início do ano, quando era treinado pelo Renato Gaúcho, e estava sentindo falta de um técnico com firmeza, que entenda realmente de futebol. E foi o único carioca a ganhar nesse final de semana, muito mais em função do respaldo técnico no banco do técnico, na verdade, do que propriamente de jogadores. O Fluminense, quando abriu o placar, eles deram uma recuada. Eu estava vendo o jogo, eu acompanhando o jogo, torcendo para o Fluminense, lógico. Eu falei, vai tomar o gol de empate, igual aconteceu com o Flamengo. Deixou a equipe do Bahia gostar do jogo. A equipe do Bahia, que não é tão ruim quanto a gente imagina, entendeu? Eles têm bons jogadores, só que conseguiu segurar essa vitória, trouxe 3 pontos para o Rio de Janeiro e tem um desafio aí contra o Internacional. Sem dúvida. Iago, rapidinho, encerra aí o Fluminense para a gente mudar de jogo, senão não vai dar tempo de falar de todos. Não, acho que o Fluminense tá surpreendendo até com
com o Fred não jogando, não estando em campo ali também. Acho que esse garoto que fez o gol é o Kennedy, né? Sim. Se eu não me engano, até o Ziquinha botou no Facebook lá, acho que ele é da cidade do Ziquinha, se eu não me engano, posso até estar errado, mas acho que é alguma coisa Santa em relação... Rita do Sapucaí, terra Exatamente. fértil, né? Terra Ele fértil. botou lá, Kennedy, fica de olho no garoto, que ele é um garoto muito bom, não sei o quê. E acho que ele chegou a jogar ano passado, Guilherme. Ele teve algumas partidas jogou. também. E Jogou, aí, inclusive, contra o Cruzeiro, deu passe para gol do Fred. exatamente. E o Fluminense, o Cruzeiro tá na liderança, você falou, né? Com 16 Tem que ficar pontos. de olho, porque o Cruzeiro acabou de derrubar o único Invicto, que era o Internacional fora de casa, fazendo um 3-1. Então o Cruzeiro parece que voltou. E pro tem que Campeonato abrir o olho Brasileiro. com o Inter também, Claro, porque claro. tá um pouquinho mais atrás, mas é um timaço. Não, e eu acho que eu tenho falado isso, para mim a diferença do Internacional esse ano, que todo ano tem um elenco forte, só que eu acho que dessa vez conseguiu um técnico que sabe jogar um Brasileirão também, que é o Abel. Vamos ver se o Inter vai mais longe realmente. Mudando de partida, gente, para dar tempo, que nosso tempo já está acabando. Botafogo 1-1 e com vitória, cravei esse resultado. Fernando ali que botou 0-0, se botasse 1-1, né, Fernando? E estaria junto comigo ali um pouquinho mais à frente. Primeiro gol do Sheik, até um bonito gol, né? Matado, o domínio não foi tão legal assim, mas uma patada realmente abrindo o placar. Mas depois o Diney, grande Diney, né? Conhecido artilheiro aí do Brasil, empatou pro Vitória. 1-1, Botafogo está na zona de rebaixamento, 17º colocado com 5 pontos. Gente, vamos acelerar, não vai dar tempo realmente. Luz vermelha acesa para o Botafogo, já tem 3 rodadas aí que não consegue um resultado expressivo. É bom abrir o olho. Eu sempre falei que o Botafogo iria melhorar depois da pausa para a Copa do Mundo, mas se continuar desse jeito, o ambiente vai ficar pior do que já está. Tá difícil realmente o Botafogo. E acho que não tem uma explicação por que o Botafogo não está conseguindo os resultados dentro ou fora de casa. O Vitória não é um dos melhores times aí, é um time que dá para criar um perigo e tudo mais, mas acho que o Botafogo jogando dentro de casa tinha que fazer pelo menos o trabalho e vencer essa partida aí. São 2 pontos aí que deixou perder, que vai fazer falta certamente lá na frente. Esses pontinhos no começo do campeonato, né, Fernando? Sempre são, o torcedor sempre reclama, aquela partida que a gente empatou na 3ª rodada faz diferença, realmente faz. Faz, ponto corrido, é isso aí. E o Botafogo está pecando nesse sentido. Como a gente vem falando o ano todo, o Botafogo perdeu várias peças importantes do ano passado, até da Libertadores para agora, não repôs nenhuma. O Jefferson ainda está com a seleção brasileira agora nesse período. Verdade. Então são vários e vários desfalques. O Dória também com a seleção sub-21, no caso, no verdade. torneio de Então Toulon. é difícil substituir esses bons jogadores, né? Sem contratação, então... E o Dória que ainda está sendo cogitado para sair do Botafogo, né? Tem algumas ofertas, mas vamos ver se o Botafogo consegue segurar a promessa ainda, né? E se perder o Dória, né? Aí vai ficar complicado para o time do Botafogo. A situação do Botafogo está caminhando para um lado que não é legal da gente ter que analisar, mas infelizmente está caindo realmente, está em decadência. Vamos ver se o Botafogo se... Vitória que até agora não perdeu para Carioca, né? Ganhou do Fluminense no Maracanã e empatou agora com o Botafogo. Pro Vasco não vai perder com certeza esse ano. Tá certo. Vamos mudar de partida ainda. Mais 2 partidas para a gente falar e os 2 0-0, né? Santos e Flamengo 0-0 jogando, não na Vila Belmiro, na verdade. No Morumbi. No Morumbi, exatamente, bem lembrado. Uma partida que teve até bons momentos, vocês estão vendo aí um chute na trave, se eu não me engano, do Negueba. Tanto o Flamengo quanto o Santos tiveram boas oportunidades, talvez a melhor foi do Flamengo no finalzinho do jogo, daqui a pouquinho vocês vão ver essa daí que já está na telinha. O Paulinho deveria ter feito esse gol, né? Inaceitável aos 90 minutos do segundo tempo. Um jogador do nível do Paulinho, que não é ruim, eu acho o Paulinho um bom jogador, deveria ter batido com mais confiança. Até o Juninho Pernambucano, que era o que estava fazendo os comentários durante a transmissão, chegou a dizer que, na opinião dele, ele chegou sem confiança na bola. Eu acho que é aquele excesso de confiança e falta de confiança no chute na bola. Se ele tenta aquela bola com mais violência, eu entendo também que a bola deu um kick ali na hora de ele chutar, só que não podia ter perdido esse gol. Ele mesmo já disse que os 3 pontos não vieram por culpa dele. Eu acho que é isso que tem que fazer. Na verdade, o Paulinho viajou e muito, deveria ter feito esse gol. Eu acho que está faltando um pouquinho de humildade para o Paulinho, né? Ele tem dado algumas demonstrações de que está se achando muito mais do que é, né? Até durante o jogo, em várias ocasiões, ele não podia ser tocado por nenhum adversário que ficava falando no ouvido do jogador, e dava para perceber também que ele pegava muito no pé com os mais jovens do São Paulo, tipo querendo pressionar e tal, e eu não acho esse tipo de atitude legal. Santos, né, no fim do Santos, perdão. No fim do jogo acabou perdendo esse gol, e
ficou na conta dele, né? Porque, Não, tá na como conta. o próprio Juninho falou na hora da transmissão, o Flamengo deixou de ganhar 2 pontos preciosos. Então foi culpa dele, sim. Com certeza. Não pode perder aquele E ganhar do Santos fora de casa, tudo bem que o Santos não é mais aquele grande Santos do Neymar, mas é é ainda um sempre time difícil. de tem que se respeitar e é um time grande do Campeonato Brasileiro, deveria ter conseguido essa vitória. Verdade, o Paulinho tem sido a válvula de escape do time do Flamengo esse ano. No passado era com o Elias, tem resolvido em alguns jogos para o Flamengo. Ontem, infelizmente, deu mole, não conseguiu fazer aquele gol. Agora, eu não sei se é questão de falta de humildade que o Fernando falou, não, mas talvez um excesso de confiança e, claro, a mídia em cima dele, já que ele tem sido destaque do Flamengo nos últimos jogos, talvez ele esteja com excesso de moral. E aí isso prejudica o jogador num lance simples como esse, que era só empurrar a bola para dentro. Ele chegou agora uma proposta para ele, né, Iago? 5 milhões de euros, não é isso? E isso dá mais ou menos 15 milhões de reais. Se o Flamengo não vender, parece que não quer vender, mais um erro que essa diretoria vai cometer, lembrando o Hernandes, que ano passado teve uma proposta parecida com essa e esse ano não está rendendo absolutamente já nada. rejeitou o Flamengo rejeitou a proposta, Paulinho continuou no Flamengo, na minha opinião, perdeu dinheiro novamente, assim como o Hernani no início do ano, né, que acho que era o time da China, se eu não me engano, tinha oferecido 17 milhões no Hernani, e agora onde está o Hernani? Está no departamento médico, não está jogando, joga um jogo, não faz gol. O Flamengo, na minha opinião, está perdendo dinheiro fácil. O Paulinho está jogando muito bem agora, tá, mas daqui a 3 meses, será que ele vai estar rendendo a mesma coisa? Ano que vem, será que ele vai estar rendendo a mesma coisa? Então é um dinheiro que vai ajudar muito o time do Flamengo. Com esse dinheiro, acho que o Flamengo tem 60% do passe do Paulinho. Então com esse dinheiro ele ia contratar bons jogadores aí para a posição. Então, na minha opinião, está perdendo muito dinheiro aí. E o Flamengo só não ganhou ontem porque não quis, porque, na minha opinião, dominou o jogo ali. O Santos, sem o Cícero, e acho que não vai contar mais com o Cícero, acho que ele até deve ir para o Fluminense, que é um dos... Existe uma proposta de transação entre Santos e Fluminense e troca de Exatamente. jogador. E, na minha opinião, o Santos jogou quase nada e o Flamengo poderia ter vencido com uma certa facilidade. É isso aí. Flamengo agora está na 16ª colocação com apenas 6 pontinhos. Último jogo para a gente passar e mostrar e analisar para você aí de casa. Outro empate sem gols também entre Joinville e Vasco da Gama. Pode botar alguns dos poucos melhores momentos que a gente teve. Nossa Senhora. Difícil, né? Pensei que a gente ia até encerrar sem essa. Sem essa, né? Porque o jogo pro Vasco da Gama tá difícil. Teve até um momento ali do Edmilson, né? Uma falha do zagueiro, só que a bola não entrou. E o Diogo Silva ainda muito inseguro, né? Ainda sofrendo muita pressão. Precisa recuperar um pouco da autoestima realmente para ajudar o Vasco da Gama, para ajudar pelo menos o Vasco a conseguir alguns pontinhos sem a ajuda do Martin Silva. Eu passo minha vez, não quero nem falar. Comentar, tá certo. Eu acho que o Adilson Batista foi uma loucura tentar botar 3 zagueiros ali sem... Nunca ter treinado isso. Treinado pouco, né? Deu pra ver que o Douglas Silva tomou um cartão amarelo com 11 minutos de jogo porque ele tava de mano a mano com o atacante do Joinville toda hora. Então, se botar um esquema de 3 zagueiros, ter um treinado 2 vezes na semana, sei lá, é complicado. Acho que a Adilson tá tentando ousar muito ali no time, mas as peças que o Vasco tem também é complicado de você tentar fazer alguma coisa diferente ali no time. Agora, tentar simplificar o máximo possível aí, né? O simples 4-4-2 aí, tentar botar 2 atacantes. Organizar a casa, né? Organizar, fazer o simples, não tentar fazer essas loucuras que a Adilson tá fazendo, que tá complicando a situação do Vasco. Tá certo, Guilherme. Para encerrar, o Joinville ainda está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro e o Vasco, esse resultado, está na 8ª colocação com 9 pontos. Quer dizer, o Vasco vencendo estaria com 12, estaria numa posição muito melhor no campeonato. Muito, muito melhor, mais confiante, próximo ao líder, né? Para não deixar o América Mineiro disparar. O que o Iago falou, concordo com ele e ainda vou além. Essa formação que o Adilson botou sábado mostra o desespero dele com o elenco do Vasco. O elenco do Vasco é um elenco moderado para bom, moderado para fraco. Não tem um bom elenco para disputar um campeonato tão forte quanto a Série B. Nos últimos anos a Série B tem sido um campeonato muito forte. E o Vasco se mostra despreparado para disputar essa competição. O Adilson Batista não tem elenco, parece que não conhece o elenco que tem, porque a formação que ele teve nesse sábado não foi tão boa assim, não conseguiu o resultado positivo. Acho que o Vasco está rezando para ter essa parada para a Copa do Mundo, para tentar organizar a casa. Tá certo. Fernando,
Boa tarde para você, só dá uma boa semana, pessoal, já que você não quer falar de Vasco e Joinville. Boa tarde. Tá certo, então. A gente encerra com esse boa tarde feliz e efusivo com o nosso amigo Fernando Moreira, que é a graça e a alegria do pessoal do Resumo Esporte. Obrigado pela sua presença, Fernando. Sempre bom trabalhar com você, que você é demais mesmo. Um abraço para o senhor. A recíproca é verdadeira. Tá certo, gente. Resumo do Esporte fica por aqui. Boa semana para você e até amanhã ao vivo, 12h15 aqui na Luau TV com mais Resumo do Esporte.